Você sabia que tem fundos de renda fixa que rendem mais que CDBs, Tesouro Direto, LCI e LCAs? Bem, se você busca um investimento de renda fixa seguro, prático e confiável, você está no lugar certo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre investimentos em fundos de investimento de renda fixa e se vale a pena investir neles. Bem, pessoal, antes de falarmos sobre fundos de investimento de renda fixa propriamente dito, eu vou ter que te explicar o que é fundos de investimento. E assim, de uma maneira bem simples, eu vou te dar um exemplo. Imagina que você tem R$ 2.000 e com esses R$ 2.000 você tem que fazer a compra do mês. Você tem que ir lá no supermercado, você tem que escolher as melhores frutas, as melhores carnes, os melhores itens de cesta básica para você comprar para a sua casa, mas que você não tenha tempo para isso. E daí o que você faz? Você vai lá, bate na porta do seu vizinho, o seu Joaquim, e fala com ele: ô seu Joaquim, você poderia ir lá no supermercado fazer as compras do mês para mim? Aí o seu Joaquim vai lá e fala assim: não, beleza, mas não vai ser de graça. Eu vou cobrar uma taxa de você de R$ 70 e outra coisa, quem vai escolher os alimentos que vai compor esse carrinho aí de compra vai ser eu. Você não vai escolher nada não, hein? Quem vai escolher aqui sou eu. E daí você fala: ah, beleza. Mas você iria reclamar de quê, né? Afinal, você está pagando pela sua comodidade. Você não vai lá no mercado se estressar com transporte, com filas gigantes, você não vai precisar se estressar em escolher os melhores alimentos para você, que estão em promoção, em ver os preços, se estão altos, se estão baixos. Então, esse é o preço que você tem que pagar pela sua comodidade. Ah, mas Jaime, por que você está me contando essa história? Bem, pessoal, no mundo dos fundos de investimento, é a mesma coisa, é basicamente a mesma coisa. Ele é feito para você que está sem tempo de chegar lá e pesquisar os melhores ativos para você colocar na sua carteira de investimento. Você está sem tempo de acompanhar as ações, o preço das ações, se está lá nas alturas, se está baixo. Você está sem tempo de acompanhar o Ibovespa. Você está sem tempo de acompanhar os melhores fundos imobiliários do momento, os melhores ETFs, as melhores criptomoedas, os melhores ativos de renda fixa. Então, o que você faz? Você opta por um fundo de investimento, porque optando por isso, tem lá a figura do gestor, não é o seu Joaquim não, o vizinho. É um gestor que vai gerir o fundo e esse gestor, é quem vai escolher ali as melhores ações, dependendo do fundo, tá? Tem fundo ali de renda variável e tem fundo de renda fixa. Aí ele vai escolher as melhores ações, ele vai escolher os melhores fundos imobiliários. Se for um fundo de criptomoedas, ele vai escolher ali, você vai botar Bitcoin, Ethereum, Solana. Então é ele que vai fazer esse gerenciamento. E ele tem ali um gerenciamento ativo, porque é ele que vai comprar os ativos e ele que vai vender os ativos. Ele vai balancear esse fundo para que você não tenha prejuízo. E é claro que ele vai cobrar uma taxa de administração para isso. Mas você não vai poder reclamar de nada. Por quê? Mas você não vai poder reclamar de nada. Por quê? Porque é o preço que você está pagando pela sua comodidade. Você vai botar o seu dinheiro nesse fundo e é o gestor que vai trabalhar nele, que vai pensar nos melhores ativos para compor a sua carteira de investimentos. Então, fundos de investimento é isso. Você coloca o seu dinheiro em um determinado fundo que você escolher e vai ter a figura do gestor que vai administrar esse seu dinheiro e ele que vai decidir aonde vai investir esse seu dinheiro. E nós temos vários fundos de investimentos. Nós temos fundos de ações, fundos de multimercado e o fundo de renda fixa, que é o tema aqui desse vídeo. Jaime, entendi o que são fundos de investimento, mas o que é fundo de investimentos de renda fixa? Bem, pessoal, o nome mesmo já diz, é fundos de investimentos
de renda fixa. Então, se você colocar o seu dinheiro em um fundo de investimento de renda fixa, o gestor desse fundo, ele está meio que obrigado a colocar pelo menos 80% do seu dinheiro alocado em investimentos de renda fixa. Ou seja, nessa sua carteira vai estar 80% alocados em títulos públicos e em títulos privados, como Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs, por exemplo. Jaime, você disse que 80% seria investido em renda fixa e os outros 20%? Bem, pessoal, os outros 20% vai estar alocado em investimentos mais radicais, né? Que o objetivo é trazer uma rentabilidade maior. Até porque o fundo é de renda fixa, certo? Então, teoricamente, se o investimento é mais seguro, a rentabilidade dele é menor também. Então, eles pegam esses 20% restantes e colocam em ações, fundos imobiliários, em commodities, para poder dar uma equilibrada, para subir um pouquinho a rentabilidade desse fundo. Mas a maioria dele é alocado em ativos de renda fixa. Jaime, como funciona os fundos de renda fixa? Bem, pessoal, funciona como qualquer investimento, ou seja, você empresta dinheiro para alguém e esse alguém te devolve com juros. No caso do Tesouro Selic, você empresta dinheiro para o governo e o governo te devolve com juros. No caso de CDBs, você empresta o seu dinheiro para o banco e o banco devolve esse dinheiro para você com juros. No caso de fundos de investimentos de renda fixa, você também empresta o seu dinheiro, mas é meio que para um gestor desse fundo. E esse gestor que vai gerir o seu dinheiro nos ativos de renda fixa. E eles vão render conforme um indicador, conforme a Selic, conforme a inflação ou conforme algumas taxas pré-fixadas. E isso vai depender muito do fundo que você escolher. Investir em fundos de renda fixa é seguro? Bem, pessoal, sim. É seguro sim, tá bom? A maioria dos fundos é seguro. É lógico que você tem que pesquisar, você tem que escolher bons fundos de renda fixa, mas a maioria é seguro sim, mesmo não tendo o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Por quê? Porque o seu dinheiro está investido em renda fixa. Ou seja, os investimentos ali que compõem essa cesta de investimento no seu fundo são investimentos seguros. E assim, se você acompanha o canal, você sabe que os investimentos de renda fixa, eles são mais seguros, mais estáveis, muito mais estáveis do que os investimentos de renda variável. Jaime, mas e se o CNPJ, se a empresa que está administrando o meu dinheiro nesse fundo de investimento, se ela quebrar, o que vai acontecer? Eu vou perder todo o meu dinheiro? Não, pessoal, o que vai acontecer? O fundo ele vai continuar intacto. Só que a única coisa que vai acontecer é a mudança da gestão desse fundo. Então, o seu dinheiro vai continuar lá nesse fundo, tranquilo, vai mudar a empresa que está gerindo esse teu fundo, vai mudar o gestor e o seu dinheiro vai continuar lá intacto. Jaime, eu posso perder dinheiro investindo em fundos de investimentos de renda fixa? Pessoal, sim, mas depende. Depende, se você escolher um fundo ruim, é lógico que você vai perder dinheiro. Imagina que naquele exemplo que eu te dei, que você tinha R$2.000 para fazer as suas compras lá no supermercado, mas você terceirizou esse serviço para o seu Joaquim. Imagina se o seu Joaquim é um cara ruim para fazer esse serviço. Imagina se ele escolheu um monte de fruta podre, um monte de alimento fora da validade. Aí é lógico que você fez um mau negócio. E você tem que tomar cuidado também na hora de investir em fundos de investimento de renda fixa, porque a mesma coisa pode acontecer. Eu, por exemplo, tenho conta na Nubank e lá eles oferecem vários fundos de investimentos. E eu posso dizer para você que 80% deles são bons fundos. Eles rendem muito, rendem 13% ao ano, 14% ao ano e tal. Mas existem também 20% desses fundos que são ruins, que levam prejuízo aos seus investidores. Mas eu não invisto nesses fundos de investimento, porque eu olho lá e vejo que eles estão no negativo. Eu vejo que os investidores estão perdendo dinheiro com ele, porque a própria Nubank já mostra o histórico
desse fundo. Então, na hora de você investir em um fundo de investimento de renda fixa, você tem que abrir o olho em relação a isso. Veja sempre o histórico desse fundo, para ver se você está fazendo um investimento certo. E se você vê um fundo que a gestão é muito ruim, um fundo todo desvalorizado, caia fora desse fundo o mais rápido possível. Nem pense em investir o seu dinheiro lá. Mas, Jaime, de forma prática, como eu vou saber se esse fundo ele é arriscado ou não? Então, pessoal, a própria corretora já vai dizer isso para você. Por exemplo, a minha corretora, que é a Nubank, ela já diz para mim se o fundo tem um risco elevado, se o fundo tem um risco moderado e se o fundo tem um risco baixo. E além disso, ela também me dá o histórico desse fundo. Aí fica mais tranquilo decidir em qual fundo você vai investir e também fica tranquilo separar o joio do trigo, separar um investimento bom do investimento ruim. Jaime, quais são os custos de se investir em um fundo de investimento de renda fixa? É de graça? Não, pessoal. É claro que não. É lógico que você vai ter que pagar uma taxa para o gestor desse fundo. Afinal, vai ser ele que vai estar administrando esse fundo. Nada mais justo. E daí nós temos a primeira taxa aqui, a taxa de administração. É essa que eu acabei de falar para você, que o gestor vai ganhar ao administrar esse fundo. Beleza, mas Jaime, é muito caro essa taxa de administração? Bem, pessoal, vai depender de fundo para fundo. Mas geralmente costuma ser uma taxa mais salgadinha do que um ETF, por exemplo. Um ETF é um fundo de investimento negociado na bolsa de valores. O ETF ele tem uma administração mais passiva, mais tranquilinha. Por quê? Porque o ETF só reproduz um índice do mercado, algum índice. Por exemplo, o Ibovespa. O BOVA11 ele replica o índice do Ibovespa. E daí a taxa de administração de um ETF é menor, é bem baixinha, 0,3, 0,7, por aí. E contrastando com o ETF, nos fundos de investimento de renda fixa oferecidos ali por uma corretora, nós temos uma gestão mais ativa, ou seja, o gestor ele vai estar ativamente olhando os investimentos ali do mercado e vendo quais investimentos estão subindo, quais investimentos estão em queda, ele vende alguns ativos, ele compra alguns ativos, então ele está ali ativamente mexendo nesse fundo. E por isso a taxa é um pouquinho maior do que um ETF. A taxa de administração de um fundo de investimento de renda fixa varia de 0,2% a 2% ao ano. E isso tudo a corretora já informa. Você vai lá na sua corretora, abre um fundo de investimento de renda fixa que você quer e a própria corretora já vai te dizer qual que é a taxa de administração que é cobrada por esse fundo. Nós vamos ter também a taxa de performance, mas não são todos os fundos de investimento que têm essa taxa de performance. E o que seria isso? Nessa taxa é cobrado 20% sobre o que excede a algum índice. Por exemplo, se o seu investimento ele superou o CDI ao ano, nessa taxa de performance vai ser cobrado 20% sobre esse valor que excedeu o CDI. Tem imposto de renda sobre os fundos de investimento de renda fixa? Tem, pessoal. Mas a forma dele ser descontado é um pouquinho diferente. É através do Come Cotas. E o que seria Come Cotas? Bem, a cada 6 meses você vai levar uma mordida ali do leão, que é a Receita Federal, sobre as cotas do seu dinheiro que ficou ali no fundo de investimento que você escolheu. Jaime, eu posso sacar o meu dinheiro a hora que eu quiser desses fundos de investimento de renda fixa? Bem, pessoal, pode sim. E isso é um contraste com alguns investimentos de renda fixa que você compra por conta própria, que é o caso, por exemplo, do Tesouro IPCA+, que é o caso do Tesouro Pré-fixado, CDBs e tal. Eles têm data de vencimento enorme, de 2 anos, de 3 anos, 5 anos.
E daí você não pode sacar o seu dinheiro a hora que você quer nesses investimentos, porque tem a tal da marcação a mercado. E se você vender o seu ativo numa hora errada, você pode perder dinheiro e o seu rendimento não ser conforme o esperado. Mas aqui, no caso de fundos de investimentos de renda fixa, você pode sacar o seu dinheiro a hora que você quiser. Mas aí, pessoal, só uma observação aqui. Você vai lá e solicita o resgate do seu dinheiro em algum fundo de investimento. Só que dependendo do fundo, você pode solicitar o seu resgate hoje e ele vai chegar só amanhã, ou daqui a 15 dias, ou daqui a 30 dias. Aí vai depender do fundo que você escolher. Tem um exemplo de um fundo da Nubank, que o nome dele é Nu Reserva Imediata. Ou seja, ele é indicado para a reserva de emergência, que tem uma liquidez boa. Você solicita hoje e amanhã cai o dinheiro na sua conta. Só que eu não acho muito interessante, por mais que ele renda mais que o CDI durante um ano, eu não acho interessante porque, para mim, reserva de emergência, você tem que solicitar o dinheiro hoje e cair o dinheiro hoje mesmo. É por isso que eu faço a minha reserva de emergência nas caixinhas no Nubank. Eu falo da Nubank sempre porque ela é a minha corretora. Então eu tenho propriedade para falar da Nubank. Jaime, tem valor mínimo para investir nesses fundos? Sim, pessoal. Aí vai depender do fundo que você escolher. Tem valores que você começa com R$1. Tem valores que você começa ali com R$100, com R$500, com R$1.000. De novo, vai depender do fundo que você escolheu. Jaime, esses fundos têm uma performance melhor do que se eu estivesse investindo no Tesouro Direto, em CDB, LCI e LCAs? Bem, pessoal, depende do fundo que você escolher, mas tem fundos sim que rendem mais que, por exemplo, o CDI. Tem fundos que têm a performance melhor que títulos pré-fixados, que títulos de IPCA. Daí você tem que avaliar de fundo para fundo quais são os melhores. E como eu sei disso? Como eu sei que eles performaram melhor? É porque em cada fundo nós temos o histórico deles. E nesses fundos, eles mostram se eles performaram melhor que um CDI, que uma Selic, que um IPCA e tal. Então pode ficar tranquilo que todas essas informações que eu estou passando aqui para você tem no fundo de investimento de renda fixa. Jaime, vale a pena eu investir meu dinheiro em um fundo de investimento de renda fixa? Bem, pessoal, aí depende do seu perfil de investidor. Não existe uma resposta certa. Mas se você está ali começando a investir o seu dinheiro, se você não entende muito sobre investimentos, se você quer uma gestão profissional sobre o seu dinheiro, daí sim, fundos de investimento de renda fixa pode ser uma boa escolha para você. Afinal, você vai pegar o seu dinheiro, você vai colocar em um fundo somente, não vai precisar comprar vários títulos, e daí o gestor que vai fazer essa gestão dos seus ativos para você. Ele que vai decidir aonde vai alocar o seu dinheiro, quais títulos que ele vai comprar. E daí esse fundo de investimento, ele é adequado para pessoas conservadoras também. Então, o seu dinheiro vai estar sendo colocado ali no Tesouro Direto, em CDBs, LCIs, LCAs, em investimentos seguros. É claro que vai ter fundos de investimentos de renda variável, que vai ser ali fundos de investimento de ações, de multimercados, de criptomoedas, de ETFs, mas aí esses investimentos são cenas para os próximos capítulos, para os próximos vídeos. Mas enfim, investir em fundos de investimentos de renda fixa é uma boa sim, mas depende do seu perfil de investidor. Bem, pessoal, você investe em fundos de investimento de renda fixa? Você está pensando em investir? Coloque aqui a sua experiência com fundos de investimento de renda fixa. Para você, investir em fundos de investimento de renda fixa vale a pena? Sim ou não? Coloque aqui nos comentários e não esqueça de dar um like no vídeo e compartilhar com seu amigo ou com a sua amiga que precisa dessa informação. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não saia daí, temos outros vídeos super interessantes para você.